Olá galera, hoje nós vamos falar sobre as relações métricas no triângulo retângulo, tranquilo? Como que a gente reconhece primeiro que um triângulo é retângulo? Vamos lembrar da regrinha? É preciso que tenha um ângulo reto, tá? Um ângulo de 90 graus no meu triângulo. E aqui ele está marcado, ó, exatamente nesse cantinho está o nosso ângulo reto, tá? Por que que o triângulo está de cabeça para baixo? Porque ele não está no seu desenho ou formato normal? Porque a gente vai fazer a análise aqui agora sobre aspectos importantes para ver essas relações métricas existentes, tá? Antes de analisar essas relações, a gente vai dar nomes a cada uma dessas partes do nosso triângulo retângulo. Vamos relembrar aqui, ó, essa parte aqui de baixo que fica em frente, oposta ao ângulo reto, é chamada de hipotenusa. E nós vamos chamar a hipotenusa de A, beleza? Esses outros dois lados a gente chama de catetos. Nós vamos chamar de cateto B e vamos chamar de cateto C. Tranquilo até aí? Aqui no nosso triângulo retângulo tem um segmento traçado, galera, que parte lá do vértice, lá de cima, onde que está nosso ângulo reto, e vai até a nossa hipotenusa. Esse segmento traçado aqui a gente chama de H. Esse segmento H é exatamente a altura relativa do triângulo retângulo quando a gente está traçando ela em referência à nossa hipotenusa. Então a gente chama de altura relativa à hipotenusa. Beleza? Há também mais dois segmentos comuns do nosso triângulo retângulo, que é esse segmento aqui, ó, do triângulo que está à direita e esse outro segmento do triângulo que está à esquerda. Como é que eles são conhecidos? Como eles são chamados, tá? Na matemática a gente chama eles de M e de N. Quem são esse M e esse N? Esse M e esse N são as projeções dos seus respectivos catetos lá na hipotenusa A, lá na hipotenusa que está aqui embaixo no nosso triângulo. O que seriam essas projeções referentes à hipotenusa? O que seria uma projeção? Pensa assim, ó, se tivesse uma luz aqui em cima, tá? Uma luz iluminando os nossos catetos dos dois lados, cada lado tem uma luz, tranquilo? E essa luz vai incidir sobre os nossos catetos, tá? Imagina aqui, ó, a luz incidindo sobre os nossos catetos. Agora você pensa comigo, quando a luz batesse no cateto, aonde seria projetada a sombra dessa luz, tá? A sombra seria projetada exatamente lá na nossa hipotenusa. E essa sombra projetada é conhecida como projeção, tranquilo? Então, MN são duas projeções relativas a seus respectivos catetos aqui na hipotenusa. Então, vamos dar nome a cada uma dessas partes, tá? M é a projeção do cateto B, tá? Cateto B, vamos destacar, sobre a hipotenusa, ou relativa à hipotenusa, tá? Pode ser de qualquer jeito aí. Hipotenusa. E N é a nossa projeção, tranquilo? Do cateto, agora é do cateto C, porque a gente está falando lá do outro lado, do cateto C, relativa ou sobre a hipotenusa A, tranquilo? N, projeção do cateto B e N, projeção do cateto C. Tranquilo até aí, galera? Então a gente precisa primeiro reconhecer todas essas partes, tá? Do meu triângulo retângulo, para poder a gente analisar com calma e fazer as nossas relações métricas, tá? Então a gente viu primeiro que o triângulo pode ser dividido em duas partes, tá? Eu até reparti aqui no desenho da frente, ó, o triângulo que está à direita e o triângulo que está à esquerda do nosso triângulo inicial, tá? Agora a gente vai analisar os ângulos para a gente ver e afirmar se esses três triângulos têm entre si alguma relação de semelhança. Tranquilo?
Então vamos dar uma pausa no vídeo para a gente analisar e ver se esses triângulos são semelhantes e montar as nossas relações métricas, viu? Então vamos seguir aqui, galera, e analisar os ângulos do nosso triângulo retângulo para saber se existe semelhança entre esses três triângulos, tá? O triângulo maior, o triângulo menor, que está aqui à direita, e o triângulo mediano, que está à nossa esquerda, tá? Eu coloquei o desenho aqui na frente só para ficar fácil a visualização. Então nós vamos marcar aqui, ó, esse ângulo aqui de baixo de azul e vamos marcar esse ângulo aqui da direita de vermelho, tá? Ou da esquerda suas de vermelho. Então é o seguinte, vamos marcar esses mesmos ângulos lá nos triângulos separados, tá? Esse triângulo azul continua sendo o mesmo, ó, só peguei o triângulo e afastei mais um pouquinho à esquerda. Então ele continua sendo o mesmo. Esse ângulo em vermelho também continua sendo o mesmo aqui de baixo, ó. Então, eu vou marcar aqui embaixo. O de vermelho está aqui e o de azul está aqui. Colorei para ficar bem fácil a visualização dos nossos ângulos. Existem também, galera, nesses dois triângulos, dois ângulos fáceis e conhecidos. Quais são? Esse aqui que vale 90 graus e esse aqui também que vale 90 graus, tá? Vamos lembrar de uma regrinha? A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre deve ser igual a 180 graus. Então vocês concordam comigo que nesse triângulo menor, se aqui é 90 e aqui é ângulo azul, esse outro ângulo que está faltando lá em cima tem que ser exatamente o valor do ângulo em vermelho? Porque o ângulo azul não mudou de valor. O ângulo de 90 também não mudou de valor. Olha para o triângulo grande, ó, 90 azul. Então só está faltando o ângulo vermelho. Então aqui em cima esse ângulo tem que valer o mesmo valor do vermelho. Agora olha para esse outro triângulo, ó. Eu já tenho de 90 igual ao grandão e eu já tenho de vermelho também igual ao grandão. O que está faltando lá? O ângulo azul. Então vou pintar lá em cima de azul. Agora vamos analisar. Existe entre o triângulo 1, que é o nosso triângulo maior, o triângulo 2, que é o nosso triângulo menor, e o triângulo 3, que é nosso triângulo mediano, semelhança entre eles. Vamos lembrar dos casos de semelhança? Os triângulos podem ser semelhantes segundo alguns casos. E tem um caso que diz que se entre triângulos existirem três ângulos iguais, eles serão semelhantes. É o caso A. Ângulo, ângulo, ângulo. Então a gente observa que tanto no triângulo 1, quanto no triângulo 2, quanto no triângulo 3, os três ângulos serão iguais. Se eles serão iguais, significa então que eles têm o mesmo valor e os triângulos serão semelhantes entre si. Se eles são semelhantes, agora a gente pode partir para o ponto da montagem das nossas relações métricas de acordo com a posição ocupada por cada um dos lados. Então vamos fazer então, galera, as nossas relações métricas, tá? Vamos dar nomes aqui aos outros triângulos que a gente já conhece, ó. O B está ocupando essa posição, vou marcar aqui B. Aqui embaixo é a posição ocupada por M, tá? M. Aqui é a opção ocupada por N. E aqui é a posição ocupada por C. Tranquilo? Então vamos fazer a primeira das nossas relações. Nós vamos relacionar o triângulo grande com o triângulo menor, tá? Então vamos anotar, ó. Quem ocupa a posição da hipotenusa no triângulo grande é o valor A. Então vou falar aqui. A está para quem ocupa a posição da hipotenusa no triângulo menor. Então você coloca aí, ó, B. Com quem é que ocupa a posição desse cateto aqui de baixo no triângulo grande? Também é B, ó. Vou colocar aqui, B. Quem é que ocupa a posição do cateto de baixo lá no triângulo menor? É M. É a nossa primeira relação. Vamos fazer a segunda relação agora. Nós vamos pegar o triângulo grande e relacionar com o triângulo mediano, tá? Quem é que ocupa a posição da hipotenusa no nosso triângulo grandão? É A, então vai ficar A sobre. Quem é que ocupa a posição da hipotenusa no triângulo mediano? É o valor de C. Então coloca lá, C igual a. Quem é que ocupa essa posição de baixo no nosso triângulo pequeno?
ou no nosso triângulo maior, tá? Observa que agora não é tão simples, às vezes, fazer esse tipo de relação. Muitas das pessoas têm dúvidas e erram nessa parte, que é uma parte simples da matéria. Olha comigo, só para vocês verem, ó. No triângulo grande, quem está ocupando essa posição aqui é B. A gente já relacionou. Agora nós vamos falar sobre esse cateto que está entre o ângulo de 90 e o ângulo vermelho. Então nós vamos colocar aqui, ó. Entre o ângulo de 90 e o ângulo vermelho é o valor de C. Então vamos colocar aqui, ó, C, sobre. Agora, quem é lá no triângulo maior, que ocupa a mesma posição entre o ângulo de 90 e o valor do ângulo vermelho? As pessoas vão olhar para o desenho e vão achar que é essa posição aqui, ó, que ocupa esse mesmo lugar. E não é. Quem é que está entre o ângulo vermelho e o ângulo de 90 graus é o valor de N. Por isso a nossa relação aqui virá um N. Beleza isso aí? Vou marcar aqui a alturinha relativa à hipotenusa. Beleza? Mesmo H que está aqui. Tranquilo aí? Montamos duas relações. Como é que resolve essas duas equações? Essas duas proporções? Resolve através da multiplicação cruzada. Então vamos fazer, ó. A vezes M vai ficar AM. B vezes B vai ficar B ao quadrado. Aqui nós temos uma relação, tá? Vamos fazer a outra relação agora, ó. A vezes N vai ficar AN é igual a C vezes C é igual C ao quadrado. Então, as nossas duas primeiras relações métricas são essas duas que dizem que o quadrado, olha, o quadrado dos catetos é igual à hipotenusa vezes as suas projeções, tá? Olha só para o caso do cateto B. B ao quadrado é igual o produto da hipotenusa pela sua projeção M. A mesma coisa acontece para o cateto C. O quadrado de C é igual à hipotenusa vezes a sua projeção N. Então, vai ter questões que será muito mais fácil a gente utilizar as relações métricas para poder encontrar os valores que a gente quer para resolver. Nem sempre o caminho mais fácil é o Teorema de Pitágoras. Sempre que possível, a gente vai dar prioridade ao Teorema de Pitágoras. Quando não for possível, a gente vai usar as relações métricas. Vamos comparar o triângulo 2 com o triângulo 3, tá? Observa para mim quem é que ocupa a posição entre o ângulo de 90 e o ângulo vermelho nesse triângulo 3, mediano. É o valor de N. Então, vou colocar aqui, ó, N. Quem é que ocupa a mesma posição entre o ângulo de 90 e o ângulo vermelho no triângulo 2? É o valor de H. Então, vou colocar N sobre H. A mesma coisa nós vamos fazer aqui no outro triângulo agora, tá? Quem é que ocupa a posição entre o ângulo de 90 e a faixa em azul, o ângulo em azul? É o valor de H. Então, coloca aqui, H sobre. Quem é que ocupa para a gente agora a mesma posição entre o ângulo de 90 e o ângulo azul, só que no triângulo 2. Ângulo de 90, ângulo azul. É o valor de M. Como é que faz para resolver essas relações? Multiplicação cruzada. H vezes H, H ao quadrado, é igual a N vezes M, é igual a NM. Também existe uma relação que diz que o quadrado da altura relativa é igual ao produto das projeções M por N. Tranquilo? Essa é mais uma relação existente nos nossos triângulos, retângulos, nas relações métricas. Beleza? E a última das nossas relações é a relação existente entre o triângulo maior e o triângulo mediano na parte de baixo. Tranquilo? Então vamos analisar aqui, ó, o cateto que ocupa a posição entre o ângulo azul e o ângulo de 90 é B. Então vou colocar aqui, ó, B sobre. Quem ocupa a mesma posição lá no triângulo maior? Ângulo azul, cateto, tranquilo? E ângulo de 90. Ângulo azul e ângulo de 90. Quem ocupa a posição é H. Então vou colocar aqui, B sobre H. É igual a... Quem é que ocupa a posição da hipotenusa no triângulo maior? É o valor de A.
Quem é que ocupa a posição da hipotenusa nesse triângulo 3? É o valor de C. É só olhar pelos ângulos, ó. Azul, vermelho, Então, C. Como é que resolve isso? Multiplicação cruzada. Vai ficar B vezes C, H vezes A. H vezes A é H igual a B vezes C é BC. Tranquilo? Então, essa é a última das nossas relações métricas, que diz que o produto entre a hipotenusa e a altura relativa é igual ao produto dos catetos. Tranquilo? Então, essas 4 relações métricas nos ajudam a encontrar mais facilmente alguns valores de lados dos nossos triângulos ou de projeções dos nossos triângulos para resoluções das questões, tá? Vamos recapitular as nossas 4 relações? A primeira, o produto entre a hipotenusa e a altura relativa é igual ao produto dos catetos. Tranquilo? A segunda é o produto ou o cateto B elevado ao quadrado é igual ao produto entre a hipotenusa e a sua projeção M. Tá aqui, ó. B elevado ao quadrado é igual a hipotenusa vezes M. Da mesma maneira acontece lá do outro lado. O cateto C elevado ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a sua projeção N. Então serve para o triângulo da direita e para o triângulo da esquerda. E a última das relações, e mais simples de todas de lembrar, é que a altura relativa elevada ao quadrado é igual ao produto das suas projeções.